Oi pessoal, eu sou o Bruno, sócio fundador da Caixa Colonial Empresas, e a gente aproxima o campo das empresas entregando kits presenteáveis com sabores do Brasil, com história, identidade, saúde e, acima de tudo, verdade. Melhor do que eu falando, hoje a gente está aqui ao lado de uma super cliente nossa, que é a Fernanda, que vai contar um pouco dessa história para vocês. Então, com vocês, a Fernanda, a nossa cliente da Juvo. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Bruno. Obrigada aí pela oportunidade, viu? Queria começar contando um pouquinho sobre o que você faz aqui na Juvo e um pouquinho o que é a Juvo. Perfeito. Bom, eu sou diretora de RH aqui na Juvo, estou há 4 anos na empresa, um pouquinho mais, e a Juvo é uma empresa americana que está no Brasil desde 2020. Juvo, inclusive, significa ajudar, apoiar, é uma palavra em latim, e a gente veio para trabalhar com o crédito para o brasileiro, né? Principalmente, né, classes D e E. Então, a gente quer inserir essa população no mercado formal de crédito. Muita gente que não consegue, né, um crédito fácil. Então, viemos para olhar para esse público. E então, estamos agora já há 6 anos aqui no Brasil, 100% home office, somos 120 funcionários hoje aqui no Brasil. E então esse é um pouquinho da história da Juvo, né, do que a gente faz. A gente proporciona crédito para os brasileiros e, quem sabe, é a nossa missão para outros países logo logo. Nossa, que legal, que legal. É isso aí. Tá muito alinhado com o que a gente faz também todo dia, de conectar o pequeno que está lá do outro lado também, mas que tem uma história linda para contar, que coloca as receitas de família adiante, que coloca um esforço gigantesco. E quando a gente olha pro agro, né, quase 30% do PIB do Brasil do ano passado foi gerado pelo agronegócio. Então, fazendo esse paralelo também, né, de como que vocês movimentam, né, a quantidade imagino que a quantidade de clientes seja enorme, né? O Brasil é um país cheio de riquezas e de pessoas que fazem acontecer, né? Exatamente, exatamente. A gente tá assim, a gente atende o Brasil inteiro e são histórias que também a gente muda, né, com o nosso crédito. A gente trabalha com microcrédito, né? A gente empresta de R$700 a R$4.500. E a gente fala, poxa, mas algumas pessoas podem pensar, mas isso é pouco, né? Mas, gente, não é, porque isso muda, a gente trabalha com a dignidade. Às vezes a pessoa precisa de um dinheiro porque ela precisa pagar uma conta, precisa pagar um aluguel, precisa às vezes pagar o aluguel de uma maquininha que ela precisa para fazer um negócio dela, que é em casa, enfim. Então a gente trabalha com sonhos também, né, Bruno? Porque às vezes a pessoa quer um dinheiro para comprar uma motinho para poder fazer Uber, para você ter uma ideia. E já aconteceu, né? Então, assim, a gente trabalha com sonhos, com realidades muito diferentes e muito baseado no respeito a essas pessoas que muitas vezes não têm condições, e aí a Juvo pode proporcionar isso. Então, acho que tem tudo a ver aí com a Caixa Colonial. Espetacular. E aí, trazendo um pouquinho para história que a gente viveu juntos. Queria que você contasse um pouco sobre o momento que vocês viveram no final do ano passado. O que você precisava resolver, o que você estava buscando naquele momento. Você consegue lembrar um pouco? Lembro. O que acontece? Estamos todos home office, né, na Juvo. Todo mundo espalhado pelo Brasil. A gente tem pessoas, funcionários na região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Só na norte que ainda não. E aí a gente não conseguiu juntar as pessoas. Às vezes a gente consegue fazer uma festa, fazer com que todo mundo fique junto um tempo. E não íamos conseguir ano passado. E aí eu e o Chico trabalha comigo no RH, somos só 2 pessoas aqui no Brasil de RH. Somos só 2 pessoas no RH. E aí, falando com ele, a gente falou, o que nós vamos fazer? Porque assim, a gente precisa dar
uma lembrança de final de ano, um presente que tenha sentido, que faça sentido. Eu não queria dar um kit, sei lá, uma eco bag com algumas outras coisas que já são normais, né? Que as empresas já usam e já tem como condição de dar, né? No final do ano, é praxe. Eu falei, não, Chico, temos que pensar em alguma coisa diferente. E aí que eu, pesquisando, conheci a Caixa Colonial. Falei com você, né? Entrei em contato e queria entender um pouco como é que era. E aí, bom, Bruno, aí você me apresentou, eu fiquei encantada, porque casou exatamente com o que eu imaginava, né? Você me falou, poxa, olha, a gente tem produtos do Brasil inteiro. Eu falei, caramba, vai ser perfeito, porque cada funcionário vai se sentir representado nessa caixa, né? Então, foi assim que a nossa conversa começou, né? Começamos a desenhar, a pensar, aí você trouxe uma caixa até com o norte, né, com uma representação ali do norte. Eu falei, Bruno, não vamos colocar ainda, porque eu queria fazer uma coisa bem focada nas 4 regiões que os funcionários estão. Então, foi aí, não foi? A nossa conversa? Acho que foi aí. Foi. Isso mesmo, assim. Me lembro quando você trouxe, assim, primeiro era tinha uma questão de prazo também, né? Que você tinha um prazo específico para atender. E também tem aquela situação de final de ano que depois desse prazo, todo mundo já saiu de férias, né? Foi. É mais difícil de atender também. É verdade. E além disso, eu também me lembro que você tinha uma questão logística, né, para resolver. Exatamente, porque eu precisava arrumar, né, um fornecedor que atendesse, que fosse diferente, que me trouxesse uma proposta inovadora, sensível também, que também tivesse todo esse lado humano, né, porque é isso que eu queria levar para os nossos colaboradores, mas que atendesse no prazo e que atendesse a logística, que a nossa logística é insana. Né, Bruno? Exato. E aqui, assim, olha, também a gente faz o nosso agradecimento, porque a gente vive em um país continental. O Brasil, poderiam ser muitos Brasis, né, se a gente recortasse. A questão logística é um desafio para toda e qualquer empresa aqui dentro. E a gente, por conhecimento também, em termos parceiros, a gente sempre tenta alinhar as expectativas, né? De olha, né? Determinada região é mais desafiador de entregar, então talvez a gente consiga um prazo mais elástico aqui. Para essa outra aqui, tudo certo. E com isso a gente vai tentando ajudar no planejamento disso, mas tendo a gestão logística disso muito transparente, assim, muito clara o tempo todo, até para você ter uma paz, né? Exato. Então, você falou uma coisa super importante, que também foi um diferencial, né? Você falou da transparência, né? Da verdade. Você sempre foi super transparente comigo. Olha, Fernanda, tal região vai receber antes, tal região pode não receber agora, vai receber uns dias depois. Tais pessoas vão receber não por transportadora, mas por correios, enfim. Então, a gente foi ajustando e isso realmente me tranquilizou, porque primeiro que não dá para a gente entregar todos os kits ao mesmo tempo. A gente está falando de que os nossos funcionários moram em cidades grandes, mas alguns em cidades pequenas, Passo Fundo, regiões que são difíceis, outras até mais difíceis de chegar, e também algumas regiões que têm uma periculosidade alta e que muitas vezes até os correios não entregam, né? Então, eu digo que assim, a questão da logística foi perfeita também, então casou tudo e por isso que a gente fechou. Com certeza, né? Com certeza. A questão da transparência, assim, a gente leva isso muito a sério, porque todas as empresas têm as suas dificuldades, seus desafios, os problemas acontecem, o problema não é o problema é como a gente resolve o problema, né? Então, a gente prefere muito mais ter um parceiro do que um cliente. Então, quando existe essa relação, e a gente sentiu muito isso desde o primeiro momento,
que é uma relação real de parceria, de abrir, olha, isso aqui é o que nós temos e isso aqui é o que nós queremos, né? E do nosso lado a gente também, dá o melhor possível para entregar em alto nível, porque no fim do dia o que a gente mais se preocupa é com a experiência, não é necessariamente com o produto em si, mas é com a experiência. Exato. Né? A experiência ela só é formada se, né, tudo chegar no prazo que você precisava, se a embalagem estiver perfeita, né, se a mensagem que vocês querem levar seja entregue lá no final, e no fim do dia a satisfação das pessoas lá na ponta que vai medir se foi ou não foi, né? Falando até nesse ponto de personalização, eu me lembro que nós enviamos uma cartinha de vocês. Né? Foi. Na verdade, assim, foram duas coisas muito legais, né? A caixa em si, né? Porque além da caixa, dessa caixa linda, tinha uma caixa de madeira dentro, que você colocou lá Juvo em cima. Então, quando eu tô falando, já tô arrepiada. Todo mundo abriu, viu a caixa dentro e viu esse tecidinho, foi super fofo, né? Então foi isso, e foi a carta também que nós pedimos para vocês imprimiram, foi uma qualidade maravilhosa, eu não esperava realmente assim, esse cuidado que vocês tiveram, e foi uma carta realmente falando sobre isso, falando um pouco como os nossos funcionários e qual é o nosso propósito como Juvo, né, de mudar a vida das pessoas, de fazer a diferença lá na ponta, que muitas vezes a gente nem imagina a diferença que a gente faz pro outro, né, na vida do outro, e a gente atende essas pessoas e faz essa diferença. Então eu quis escrever uma carta muito conectada com isso, com a diferença que vocês também estão fazendo na vida desses produtores e mostrar essa diferença cultural que a gente tem no Brasil. A Juvo, ela é uma empresa multicultural, né? A gente tem pessoas do Brasil inteiro e é super legal trabalhar assim, porque um tem um hábito, o outro tem outro, e isso forma a cultura da Juvo. Sotaques diferentes, né? Regionalismo. Então, era isso que eu queria. Então, a cartinha foi justamente isso, legal. Escrevendo que, assim como eles, a gente estava levando pessoas e produtores do Brasil inteiro, representando ali as localidades que os nossos próprios funcionários moravam, e como isso é importante, né, que tem a ver com o nosso propósito, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Até no off, né, você até comentou um pouquinho sobre o encarte com a foto dos produtores e a história dos produtos, né? Foi isso. Posso pegar? Claro. Então, porque eu achei que esse encarte aqui, vem, parabéns, você acaba de receber um pedaço do Brasil. Quando eu abri, eu achei que fosse um encarte padrão, né? Que você tem milhares de produtos, não, milhares não, mas quantos produtos? Sei lá, muitos, né? Mais de quase 1000. Então, nós recebemos 9 produtos, que foi a caixa que a gente fez a escolha, certo? A gente escolheu, que isso foi um diferencial também, né? Que a gente pôde escolher o produto que queria colocar lá, né? Você deu essa liberdade, a gente escolheu, e eu achei que fosse um encarte padrão. Quando eu abri, eu comecei a ler, falei, caramba, mas é do café que eu escolhi, é do doce que eu escolhi, né? É do espumante. Então, assim, quando eu olhei, tinham todos os 9. Então, isso eu achei muito legal, esse cuidado, entendeu? Porque quando os funcionários receberam a carta nossa, já foi uma emoção, eles adoraram. Quando eles abriram e perceberam que tinha totalmente a ver com o kit que a gente estava mandando, nossa, os feedbacks foram assim... fantástico. Sério? Foi. Falando em feedback, você lembra de algum, assim, que mais marcou? Nossa, foram muitos. Eu lembro que o grupo do WhatsApp tava bombando. Tava bombando, porque foi assim, eles receberam, quem recebeu primeiro, a gente falou, não conta. Aí a pessoa, abro ou não abro. E começou todo mundo, abre, por favor. Fizeram enquete no WhatsApp. Abrir... Sério? Tipo, devo abrir ou devo deixar na surpresa? E aí todo mundo, vai, abre. Aí resolveram fazer o seguinte, fizeram um vídeo e só assistia quem quisesse saber o que era.
Você acredita? Aí todo mundo, eu falei, gente, mas aí vocês vão perder a surpresa porque tem que ler a carta tá conectada. Enfim, e aí teve gente que não abriu o vídeo, esperou receber a carta, né? Então, teve todo esse suspense. E os feedbacks, nossa, a gente recebeu muito feedback bom. As pessoas... dos produtos em si, né? A gente tem um grupo aqui que é especializado em café. O grupo bombou. Começou esse café é maravilhoso, já começaram a mostrar como passar aquele café, eu não sei nem o termo que usa. Sério, extrair, passar em tal lugar. Aí tem os especialistas em chocolate, né? Chico é um que, nossa, o chocolate que vocês mandaram é maravilhoso. Então, todo mundo. Então, assim, teve feedback de tudo, dos produtos, mas do cuidado, do carinho. As pessoas falaram que a caixa é linda, que eles iam usar a caixa para depois, a caixa, não só essa caixa, mas a caixa de madeira mesmo. Então, assim, sobre o cuidado dos produtos, a qualidade dos produtos, né? E o carinho que vocês tiveram, como vocês embalaram, como vocês mandaram. Então foram feedbacks assim maravilhosos. As pessoas agradecendo muito. Eu não consigo citar um. Não tem problema. Pra nós, assim... Você lembra? Eu te mandei vários. Sim, não. Eu tenho bem guardado, assim, sabe? Pra nós, o principal de tudo é que lá na ponta, a gente perceba que teve uma conexão de verdade. Que realmente, assim, passou do produto físico. Passou. Realmente teve uma emoção e isso para nós é o que mais conta. Por exemplo, você falou sobre personalização e a gente tentar adequar ao que você tinha em mente, né? Então, muitas vezes, a gente já tem lá um catálogo de produtos, com alguns produtos que a gente chama de prateleira, que são mix pré-formatados, até para ajudar um pouco a imaginar possibilidades. Tem possibilidade com queijo, com doce de leite, com geleia, mas de verdade o que a gente gosta de fazer é isso. É uma proposta a 4 mãos, sabe, também artesanal, e escutar, olha, tem uma restrição com álcool aqui, tem alguns colaboradores que não bebem, não tem problema, a gente tem opção de espumantes sem álcool, tem opção de sucos, de chás, etc. Exato. Puxa, tem uma situação aqui que a gente gostaria muito que fosse um tipo de região específica, né, como foi o que a gente foi trilhando ali. Exato, desenhando mesmo, foi totalmente... É isso que a gente mais gosta, realmente, de fazer. Exato, e assim, na verdade, todo o processo foi assim, né? E os funcionários sentiram isso na ponta. Tanto que eu cheguei a te falar, agradeça os produtores, né? Porque assim... Olá. Agradeça os produtores, porque eles, assim... É um momento especial, gente, é Natal, é final de ano, você quer comemorar com a sua família. A gente queria dar uma coisa muito boa para os funcionários, você entendeu? A gente queria dar coisas de qualidade para eles, porque eles merecem, né? Claro. Então, nossa, eles amaram. Bom, você imagina, né? Cada região foi briga também. Doce de leite, claro, de Minas. Aqui. O outro, mas... Foi muito legal mesmo. Gerou, assim, um super engajamento. Além de tudo, foi assim, um engajamento fantástico, de verdade. Muito legal. Se desse para resumir, assim, isso que a gente passou, a história que a gente construiu juntos em uma frase, você acha que você conseguiria? Em uma frase? Ou as palavras que tiverem. É difícil, Bruno, assim, eu falei de carinho, né? Respeito. Então, se for uma palavra, assim, é cuidado, né? Acho que é o que a gente pode ter pelas pessoas, né? Eu sempre falo isso. Falo que o nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida. Então, se a gente for pensar em toda essa cadeia, o tempo que eles tiveram, que os produtores dedicaram para fazer tudo isso, né? Para chegar aqui na ponta, para chegar no cliente, né? Final, no consumidor final.
Isso tudo tem a ver com carinho, com cuidado. Se não tiver amor no que a gente faz, né? Então, eu acho que não consegui numa frase. Não, mas tá maravilhoso, assim. E pra gente fechar esse bate-papo, se você pudesse dar um recado, talvez para uma pessoa que, assim como você, lá em novembro, me lembro exatamente o mês, mas naquele momento que você tinha esse desafio também de, putz, eu preciso fazer alguma coisa diferente, mais ou menos, né, com as minhas, com os meus desafios ali, com aquele briefing, né? Se você pudesse dar um recado, assim, para as empresas que estão aí fora, né, que talvez já viveram muitas situações com presentes, seja no final do ano ou não, em eventos, etc. Baseado no que você viveu, né? Se você pudesse deixar um recado, uma mensagem para o pessoal que está aí fora. Olha, se eu for deixar um recado, eu vou falar assim: saiam da caixa. Quer dizer, entrem na caixa. Não, eu quis dizer, sai da caixinha. Para de pensar em presente comum, que é mais do mesmo. Esse é o primeiro recado, assim. Dê oportunidade pro produtor brasileiro, para pequenas empresas, porque a gente está acostumado a dar brinde de grandes empresas, que é legal também, perfeito, mas dá oportunidade para produto brasileiro, pequenos empreendedores, e o cuidado que porque eu sou assim com as pessoas que eu gosto. Eu gosto de comprar um presente, eu não gosto de comprar um vale livro, um vale nananã. Eu gosto de comprar o presente que tem a ver com aquela pessoa. E foi isso que eu quis fazer para os funcionários. Eu quis que eles percebessem o cuidado e o carinho que a gente tem por eles. Então, esse é o meu recado. Façam isso. Abram um pouco a cabeça ou tira do senso comum. Vamos dar o presente de sempre ou vamos dar o brinde de sempre. Se você for comparar, muitas vezes esse brinde de sempre pode ser até mais caro do que um brinde que você vai dar, que eles vão perceber que é personalizado, que é com cuidado, que é com carinho, e principalmente valorizando o produtor brasileiro, gente. Pequeno produtor, né? O produtor que não exporta, que às vezes não sabe nem vender, ele não sabe colocar o produto dele, e a gente está falando de produtos de excelente qualidade. Excelente qualidade. Produtos premiados, que a gente nem sabe que existe. E aí eu te agradeço, Bruno, porque assim, a gente ficou sabendo de produtores que a gente nem imaginava. Funcionários que relataram pra gente que hoje compram café do produtor que a gente entregou na cesta de final de ano. Olha isso. E que virou cliente do produtor de café. Então, assim, acho que esse seria o recado, né? Tenham esse cuidado, esse carinho, né? Saiam do que é comum, inovem, que com certeza o seu funcionário vai perceber esse cuidado, esse carinho, esse amor que a Caixa Colonial tem, e o cuidado que vocês têm com os produtores também, né? Então, acho que esse seria o meu recado. Muito obrigado. Nossa Senhora, melhor. Obrigada a você. Nossa. Obrigada a você. Foi muito gostoso. A gente tá muito feliz, assim, eu também. Poder ter esse momento. Não é fácil com todo mundo, né? Os seus compromissos, mas para selar com chave de ouro, sabe? Essa história, não tinha uma forma melhor de escutar, sabe? Isso, e vai totalmente de encontro ao que a gente se provoca a fazer, que é aproximar o campo das empresas. Quando a gente consegue chegar além da empresa, que a gente consegue chegar no presenteado, e o presenteado, além disso, ele gira toda a roda, que eu procurei o produtor, conheci a história dele, conheci uma região nova e fui lá e comprei dele. Isso para nós é fechar um ciclo, realmente, assim, sabe? Exato. E é totalmente diferente, nada contra, né? Você comprou um copo térmico, uma caneca, um fone de ouvido. Sim. Mas isso aqui é made in Brasil, isso aqui é 100% exatamente brasileiro, os tesouros que a gente tem por aí.
E posso falar mais claro, uma coisa? Claro. O meu chefe não é brasileiro, ele é americano. E eu tive que vender a ideia para ele. E aí eu cheguei e falei, olha, Steve, tá aqui, fiz uma apresentação, mostrei. Ele comprou na hora a ideia. E nós mandamos a caixa, as 3 caixas que nós tínhamos aqui para mandar para os Estados Unidos, né? E assim, o Steve amou. Tipo assim, então, tô te dando... Agora? Eu nem tinha falado sobre isso. Então, assim, mandamos para os Estados Unidos, teve que ser uma logística diferente, né? Enfim, mas a gente mandou. E assim, o feedback foi perfeito, porque ele é um americano, mas ele tá no Brasil. E ele se importa, e ele já tem muito da nossa cultura, ele faz português, aulas de português há 3, 4 anos. Quando eu contei para ele que ia ser isso, ele falou, caramba, muito legal, vambora. Nossa. E comprou a ideia, entendeu? Então, poxa, ele lá de fora valorizando o nosso produto, né? Claro, tá no Brasil com a empresa dele, então isso é fantástico. Isso é fantástico. Aí eu tinha falado, eu não tinha nem... Mas é isso, Bruno, assim, foi surpresa e foi surpreendente para todo mundo, e o feedback que eu recebi dele também foi maravilhoso, nossa. Espero que esse seja só o primeiro passo de uma longa história com vários capítulos. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente agradece de coração, tá? Também. E que a gente tenha várias outras histórias para contar. É isso aí, você facilitou minha vida também no final do ano. E obrigado você que ficou até aqui para escutar a Fernanda, uma história linda que a gente vai guardar com certeza no coração. E a gente se vê numa próxima história. Até!